Agora, segurança. Ontem a polícia localizou uma moto que havia sido furtada. Durante o patrulhamento, a equipe da Rocan desconfiou do veículo, que estava sem placa. O bairro Bom Retiro foi inaugurado há pouco tempo, mas já ocupa as notícias policiais. A minha equipe estava em patrulhamento pelo bairro Bom Retiro, um bairro novo próximo ao Novo Wenzel. Momento em que avistamos a motocicleta, que era conduzida por um indivíduo, posterior constatado ser menor de idade, e ela encontrava-se sem emplacamento. Foi realizada a abordagem, tentada a abordagem, ele tentou se evadir, porém não obteve êxito. E ao ser consultada a numeração de chassi de motor, foi informado que tratava-se de uma motocicleta que a princípio não constava queixa nenhuma e licenciada. Fato que chamou a atenção da equipe foi que a motocicleta, por ser licenciada, estava sem emplacamento e o miolo também tinha sido violado através de chave micha. A moto tinha sido furtada mais cedo, no distrito de Batovi. Por volta das 15 horas, fomos informados pelo Copom que a vítima da motocicleta, proprietário, ligou e informou que a motocicleta havia sido furtada, sendo que a última vez que ele viu a motocicleta foi às 13 horas da tarde, próximo ao seu serviço, no distrito de Batovi. E ao sair agora no final da tarde para poder ir embora para a sua residência, ele não localizou a motocicleta. Ligou o 90, informou o Copom a respeito do furto da motocicleta e foi informado pelo Copom que a motocicleta já havia sido localizada pela equipe de Rocan. O rapaz, de 17 anos, se defendeu dizendo aos policiais que havia comprado a moto por R$300. Na tarde de ontem, policiais civis da DISE, a Delegacia de Investigação sobre Entorpecente, cumpriu mandado de busca e apreensão em uma casa na Vila Aparecida, que terminou com a prisão de um homem de 52 anos. Foram encontrados 1,5 kg de maconha que pertencia ao acusado. As investigações começaram há 2 meses. O homem foi levado até a delegacia e preso em flagrante por tráfico de drogas. E ontem também à noite, a Polícia Militar registrou mais um roubo a ônibus do transporte coletivo de Rio Claro. O fato aconteceu no bairro Jardim Panorama, na Avenida 64 com a Rua 26. Quando o motorista parou em um ponto para um passageiro descer, 2 indivíduos entraram e ameaçaram o cobrador. Eles vestiam blusas de frio e fizeram menção de estar armados. A dupla fugiu com R$ 495. E a Polícia Civil de Cordeirópolis indiciou por maus tratos a animais o funcionário da prefeitura que bateu em um passarinho até a morte. A ação foi gravada em um vídeo e divulgada nas redes sociais. O delegado titular do município, William Marque, ouviu o depoimento do homem e também do servidor público que realizou a filmagem. Os 2 não foram presos, mas foram afastados de suas funções. Ainda segundo a Polícia Civil, agora cabe à Justiça decidir se os 2 servidores serão julgados pela ação, que foi gravada dentro do prédio da Prefeitura, de um departamento da Prefeitura de Cordeirópolis. No início da gravação, o rapaz olha para a câmera e afirma que as pessoas iriam ver a morte do pardal. O homem dá tapas na cabeça do animal e depois joga contra uma parede. Por fim, ele pega novamente a ave já morta. As imagens foram postadas no perfil do servidor em uma rede social na quarta-feira, dia 10, e 2 dias depois foi retirada. Só que a imagem, os moradores da cidade compartilharam o vídeo e em páginas de ativistas ambientais e denunciaram o caso no site da Polícia Ambiental. Rio Claro, nesta terça-feira, apresenta sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. A cidade registrou mínima de 16 graus e a máxima pode chegar a 31. Na quarta-feira, o sol também aparece com algumas nuvens. Não chove, mínima de 19 e máxima de 32 graus. Na quinta-feira, terá sol e aumento de nuvens na parte da manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 22 e máxima de 32 graus. E hoje é terça-feira, é dia de falar sobre o direito do trabalhador. Dr. Gilberto Rola já está aqui comigo. Boa tarde, tudo bem, doutor? Boa tarde, tudo bem? Tudo em ordem. Você pode fazer sua pergunta, 21 11 7000. Algumas já chegaram. A Daniele da Vila Alemã, ela disse que ela é contratada pelo processo seletivo da prefeitura. E o contrato termina agora em dezembro. Só que ela está grávida. O contrato pode ser encerrado assim mesmo? Olha, hoje em dia, a Justiça tem reconhecido a estabilidade da grávida e também do acidentado no trabalho, né, que é um outro assunto, mas igualmente tem reconhecido a estabilidade em todo e qualquer tipo de contrato. Ah, é contrato de experiência, ah, é contrato temporário, ah, é isso e aquilo.
grávida, não é? Segundo os atos das disposições constitucionais transitórias vigentes, a grávida tem estabilidade no mínimo até 5 meses depois do parto. Ou seja, termina agora e aí até maio, pelo menos, ela está garantida. No mínimo. 5 meses depois do parto. Depois do parto. Então tem mais todo o processo de gravidez, mais 5 meses. Até o parto, depois mais 5 meses. Eu digo no mínimo, porque algumas normas coletivas ainda expandem esse período. Mas no mínimo, até 5 meses depois do parto. Outra pergunta aqui agora do Samir, da Vila Indaiá. Depois da apresentação do cálculo da rescisão, o funcionário demora para receber? Tem um prazo para isso? Tem prazo, né? O aviso prévio, quando ele é trabalhado, manda embora, fala, você vai trabalhar o aviso. Então, no dia útil seguinte ao término do aviso, é o dia de pagar. É até aquele dia. Quando o aviso é indenizado, não trabalhado, então tem o prazo de 10 dias. 10 dias depois, e eu digo, hein, é até 10 dias. Pode ser 9, 8, 7, não pode ser 11, 12, caso de cair domingo, feriado, sábado, coisa e tal. De modo que o prazo é de 10 dias para o aviso indenizado e de 1 dia para o aviso trabalhado. No caso de férias coletivas, agora essa época do ano tem muita empresa que dá, muita indústria que dá, por conta de produção e tudo mais. No caso das férias coletivas, a empresa pode optar por essa questão de todo mundo parar. Ela tem que consultar os funcionários, ela simplesmente pode determinar a data e dispensar todo mundo? Pode determinar a data sim, né? Só que existem aí uns procedimentos legais prévios, né? Tem que avisar o sindicato, por escrito, hein? Tem que avisar o Ministério do Trabalho, o trabalhador tem que saber disso 30 dias antes, 2 dias antes de entrar nessas férias coletivas tem que receber. Se seguir toda essa burocracia, as férias coletivas, elas são legais. Com relação aos feriados, né? Agora, por exemplo, o Ano Novo é quinta-feira, o Natal é quinta-feira, então tem empresa que já vai emendar sexta e o sábado, já dispensa a turma para lá na frente descontar esses dias das férias. Pode fazer isso? Não, descontar das férias não, né? Pode haver uma compensação, né? A ponte, né? Se diz a ponte. Mas isso tem que ser feito, veja bem, tem que ser feito com todos os funcionários, por escrito, de conhecimento do sindicato, para que tenha validade. Mas é possível fazer, sim, a compensação dos dias que não trabalham em razão da ponte. Entendi. E aí pode, de repente, se emendar 5, 10 dias, pode fazer essa compensação Pode fazer a compensação. Não tem problema nenhum. No caso das férias, aí, por exemplo, quando a empresa volta a funcionar, o trabalhador tem estabilidade de emprego nessas férias coletivas? Olha, depende, pela lei não. Mas algumas normas coletivas, né, acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho, alguns têm sim e dá estabilidade para o empregado. Não pode ser despedido assim que volta das férias. Isso existe em alguns casos, não em todos. Por exemplo, doutor, que caso que poderia assim enquadrar nessa dispensa? O metalúrgico, por exemplo, né? O metalúrgico. Por isso que eu digo, cada funcionário, ele tem que saber o seu sindicato e tem que fazer a consulta no seu sindicato, porque isso vale o quê? Vale de cidade para cidade, de ano para ano, não é? De empresa para empresa, de categoria para categoria, mas algumas categorias existe sim essa estabilidade. Maravilha. Quais são os casos maiores de estabilidade aí, doutor? Olha, a estabilidade, né? A gestante é estável, né? Sem dúvida nenhuma. Também aquele que é acidentado do trabalho, acidente do trabalho, mesmo de trajeto, né? Quando fica, mas veja bem, tem que ficar mais do que 15 dias afastado. Tem que entrar no INSS, né? 20 dias, certo. 30, 40, 50. Então, quando dá a alta, daí tem estabilidade de 1 ano. Porque às vezes o acidente, se for antes de até 15 dias, a empresa é responsável pelo funcionário. Sim. Aí a partir de 15 dias que é o INSS. Sim. Então tem que ter esse processo. Exatamente, porque se ficar, me acidentei e fiquei 10 dias, tem estabilidade? Não tem. Me acidentei e fiquei 15, tem estabilidade? Não tem. Né? Tá certo. Agora, um fato, doutor, que vem chamando a atenção do empregador, no caso do empregador. Jovens que quase não permanecem no emprego. Eles trabalham alguns meses, aí eles vão lá, fazem um acordo, pedem para ser demitido, para ter acesso aos direitos trabalhistas e tudo mais. Tem algum limite de tempo ou de vezes que a pessoa pode ficar tendo acesso ao seguro-desemprego, por exemplo? Tem limite sim, viu? Porque o empregado, quando ele é demitido, trabalhou, né, no mínimo 6 meses, porque quem trabalha menos de 6 meses não tem seguro-desemprego. Já não tem direito, Mas 6 meses, tem 3 parcelas, 11 meses tem 4 parcelas, passando de 20, aí tem, então, no caso, as 5 parcelas, é normal. Agora, quando o empregado recebe o seguro-desemprego e depois ele vai trabalhar, ele só vai estar liberado para receber novamente seguro-desemprego depois aí de 16 meses, não é? Não dá para fazer isso na sequência, não. Toda hora. Não, é impossível. Não vira
vira investimento em alguns casos, né? Viver por conta do seguro-desemprego, né? Seguro-desemprego. E ainda tem essa preocupação atual de, primeiramente, eles olham, né, quem é aquele que está desempregado, o que ele fazia, tem emprego para ele aí? Tem. Então, vamos primeiro mandar ele fazer uma entrevista para trabalhar, né? E aquela questão do curso? Também. Mas isso aí emplacou, doutor? Olha, funciona. Funciona, quer dizer, vai receber o seguro-desemprego, você não tem qualificação, mas nós vamos qualificar você, para você arrumar emprego logo e depois permanecer empregado, né? Doutor Turola, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui. Até terça, se Deus quiser. Até a próxima semana.